Mas é só vocês verem as maiores bilheterias de todos os tempos. Você pega as 10, 8 são da Disney. Sim. A Disney formou esse monopólio a partir dessa construção de imaginário e tudo mais. E aí, tipo, e nesse monopólio estão incluídas essas outras produtoras que disseram assim, não, abaixa esse monopólio. Aí eles vêm, no caso da Pixar, no caso de todas essas empresas que a gente mencionou, tipo assim, vamos quebrar tudo, vamos renovar tudo, e aí surgem os Toy Stories, e aí surgem essas coisas inovadoras, né, que nem a Daenerys no Let's Break the Wheel, né? Tipo assim, aí quando ele vê, ela já faz parte da roda de novo. Sim. Ela se torna a própria roda de novo. É porque é justamente isso que a gente fala, o capitalismo ele tende ao monopólio. Sim. Então, a Disney, ela é hegemônica no processo industrial de Hollywood, não só em Hollywood, mas no mundo. Então, ela vê surgindo uma parada assim, opa, tem uma parada ali? Compra, sabe? Aí compra a Pixar, compra a Fox, compra a Lucasfilm, compra isso, compra aquilo e forma um grande monopólio que não tem jeito. Aí você vê as 10 maiores bilheterias, o Avatar, se eu não me engano, era da Fox, né? Eu não lembro. Não lembro. Mas, enfim, era de outra empresa que virou da Disney. A Marvel foi comprada. Aí você vai no... O quê? Star Wars era Lucasfilm. Então, sabe, ela vai assimilando pra dentro tudo que é de sucesso dentro da indústria. Sim. Aí hoje em dia é só ou isso ou a 24, né? Porque é só um ou tipo assim, super... O super indie, que já não é tão indie assim, né? Tipo, ele né, swoop the floor, como é que fala? Tipo assim, levou tudo quanto foi, eu acho que anunciou. Né? Tipo assim, a 24 levou melhor filme, melhor atriz, melhor tudo. Então, quão indie é esse indie, né? Já acho tem nada de independente. E é aquilo que eu costumo falar pra galera, né? A indústria da cultura, ela é autoritária. Então, ela tá em todas as esferas da vida. Então, assim... Vamos ter aquele jovem que vai chegar e vai falar assim, tá, eu não assisto Disney, eu não assisto filme da Marvel, porque isso é indústria da cultura, massificada, isso, né? Tá bom, você vai assistir o quê? Eu vou assistir filme da A24. Sim, você tá falando de indústria também. É indústria também, não tem como escapar. Ah, não, então eu vou assistir Godard. É nicho também, é um nicho formado por essa indústria. Sim. Godard é indústria da cultura? Não. Godard torna-se indústria da cultura. Sim. Torna-se. Por quê? Porque cria hábitos, cria consumo. Você vai para um cinema de rua mais nichado nessa perspectiva aqui no Rio, lá em Botafogo, por exemplo, né? E você vê o mesmo tipo de gente que se estabelece com o mesmo tipo de consumo. Sim. Então, veja... Um determinado tipo de filme que, teoricamente... Uma galera alternativazinha. Para eles, estamos fora da indústria, Sim. porque não estamos assistindo Marvel, não estamos assistindo isso, não estamos assistindo aquilo, mas eles estão inserindo nesse mesmo modo de consumo, mas um outro. Sim. Porque a indústria cultura assimila essa galera. Sim. Assimila essa galera. E porque é chique falar, eu assisto filme do Godard, né, gente? Sim. Né, parece que a pessoa, né, parece que tem 1 milhão no banco, né? A pessoa é rica, sabe? É chique. E assim, não é uma crítica a esses filmes que são maravilhosos. Jamais. Eu amo tem tudo que assistir. mais. Assiste o filme. Amo. A grande questão é ter a consciência, até para que a gente possa... compreender como lutar contra isso, ter a consciência de que, na verdade, a gente é assimilado como um nicho de consumo, seja lá qual for. Não é porque você está assistindo Bergman ou você está assistindo Godard que você está fora da indústria da cultura, porque esses artistas tornam-se indústria da cultura. Não tem jeito. E como é que os filmes fora de Hollywood, fora, né, dos Estados Unidos, se assimilam nessa indústria da cultura? Como é que você, que ele tá falando, eu falo pra galera, porque ele é professor, como a gente já falou aqui, e aí como é que você trabalha a coisa da geografia política e filmes que a gente não tem muito acesso, filmes, sei lá, nigerianos, filmes da Argélia, filmes, né, feitos em outros lugares, como associar esses filmes e como eles se encontram e como você os vê dentro desse meio? A gente pensar que, na verdade, hoje a gente vive num sistema mundo de produção industrial, né? Então, assim, Hollywood, ele é uma indústria hegemônica no mundo. Então, sendo uma indústria hegemônica, ela estabelece, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter a compreensão de que cinema é produto. Né? E como sendo produto, é um produto de troca, inclusive nas relações internacionais globais. Então, você, por exemplo, o Brasil, se o Brasil resolve chegar aqui e falar assim, tá bom, agora eu quero investir no cinema nacional, nosso sonho, né? Vamos investir no cinema nacional, agora não vou botar mais filme americano aqui, nada de cinema americano, só vou ter cinema brasileiro. Os Estados Unidos vai falar assim, então tá, não vou comprar sua soja, sabe? Porque a gente precisa ter essa compreensão de que cinema é
produto. Sim. Produto de troca de relações comerciais. E, historicamente, desde sempre, os Estados Unidos lidam com o cinema como exportação, não só para ganhar dinheiro, para evadiar divisas dos outros países, mas para exportar ideologia. Sim, claro. Essa que é a parada. Exportar meios de pensamento, exportar a noção de certo e errado deles, exportar o sonho americano, não é? Perfeito. E aí, eu sempre falo pra galera que hoje a gente assimila o cinema americano como nacional e o cinema brasileiro como gênero. Né? Essa que é a parada. Justamente porque, historicamente, os Estados Unidos exportou o cinema para cá como ideologia. E aí tem gente que acha que a gente não tem que proteger o cinema brasileiro. Né? E quando eu digo isso, não é para acabar o cinema americano aqui, você não vai poder mais assistir o filme da Marvel. Não. É que a gente tem um espaço para o nosso cinema brasileiro possa ser exibido, possa ser tratado minimamente como uma escolha. Porque hoje não há escolha para assistir o cinema brasileiro. Ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Né? Então... Tem diversos filmes que a gente acaba só conhecendo através de festival, nem sabe. Até por diversos... E morre no festival. Exatamente. E diversos problemas, né? Por falta de dinheiro para poder divulgar, para poder competir com esses filmes. Se lançar na época errada, junto com o filme desse da Disney, já era. Sim. O filme morre. E a grande questão é qual é a época certa. Porque toda semana tem um filme. Sim. Toda semana tem um cinema americano sendo lançado, de grande orçamento e tudo mais. Enfim, é o que aconteceu com o Medida Provisória, por exemplo. Né? Eu nem acho um grande filme, mas era um filme que estava atingindo números bons nos cinemas. Sim. Tava em crescente, tava aumentando o número de salas pro filme. E, de repente, estreia, se eu não me engano, na época foi o Vingadores Ultimato. Vai estrear Vingadores Ultimato. Sai todo mundo da sala que agora vai entrar o Vingadores. Tira todo mundo. Essa é a parada. Porque Hollywood, como eu disse pra vocês, ele tem ele parte desse pressuposto de que o cinema é um produto, né? Então, por exemplo, para falar um exemplo recente, estreou Barbie no Brasil. E aí Barbie estreou uma pancada de salas. E aí a Warner, que distribui o filme, chega assim e fala, tá, você quer exibir Barbie? Tudo bem. Você vai exibir Barbie. Mas para exibir Barbie, daqui a 1 mês, 2 meses, vai lançar a Freira 2. E se você quer exibir Barbie, eu vou querer que você separe tantas salas para a Freira 2. Então tem um sistema de venda casada também nesse processo. Caraca, sabe? Não sabia disso não. Então assim... Qual é, brother? Qual é o espaço que você tem para competir? Para competir. Não tem como. E aí as salas de cinema, claro, as empresas exibidoras de cinema no Brasil falam, não, mas não pode separar para cinema brasileiro, porque isso afeta a oferta e tudo mais. Oferta nada. Existe demanda para sei lá quantas mil salas para a Freira 2? Não existe essa demanda. Essa demanda é construída. Sim, Constrói-se como? Botando uma pancada de sala. E aí o espectador brasileiro fala, opa, se tem uma pancada de sala só para esse filme, é esse filme que a gente tem que assistir. Sim. E aí, tudo por influência, né? É assim que você constrói demanda, constrói gosto. Por isso que eu sempre digo, no capitalismo, gosto é demanda e demanda é construída, sabe? Então, como que a gente vai pensar em construir um gosto pelo cinema nacional sem separar a sala? Sim. E eu digo isso assim, isso é só a ponta do iceberg. Colocar uma salinha lá pro cinema brasileiro é só a ponta do iceberg. Se só colocar também ninguém vai assistir, não vai ser lidado como uma escolha. Mas como que a gente vai lidar com uma escolha sem separar essa sala? Sim. E aí você fala sobre a questão de como se lida na perspectiva global. A gente pensar, por exemplo, a greve de Hollywood agora, e a gente ter a compreensão de que os serviços de streaming, de alguma forma, eles surgem em reação a esse processo. Porque, assim, as greves já estão acontecendo agora, mas houve uma greve lá no início dos anos 2000. Sim, 2008, né? E logo depois surge o streaming. Né? Porque, enfim, ali na greve de 2008, a galera falou assim, tá, desejos atendidos, a classe trabalhadora foi atendida aqui, beleza? Foi atendida até quando? Porque aí surge o streaming, começa a fazer o quê? Baixa o número de episódios das séries, o salário médio continua, atendemos ao seu desejo do salário médio, mas baixa o número de episódios, diminui o número de roteiristas na sala, começa a fazer todo um processo que, na verdade, tira essa galera do trabalho. Sim. Né? Então, o streaming ele é uma resposta a isso tudo. Né? Uma resposta a isso tudo. E as empresas de streaming, especificamente a mais hegemônica nesse processo, se antecipou a essa nova greve. Porque eles sabiam que ia ter uma nova greve. Eles sabiam que cedo ou tarde essa greve ia chegar. Muito influenciada por eles mesmos, né? Claro. Gente, a gente tá falando da Netflix, tá? Porque a grande questão no capitalismo é justamente essa. A resolução da crise será a causa da crise posterior. Sim.
Essa que é a parada. Por isso que a gente diz que o capitalismo vive de crises, mas, na verdade, o capitalismo é a crise. Sim. Ele vive de crises porque sempre o que acontece é justamente esse processo. A resolução da crise atual será a causa da crise posterior. E a solução da crise dada ali em 2008 faz surgir o serviço de streaming, que será a causa desse novo processo recente. Só que a Netflix ela se antecipou a esse processo. Essa que é a parada. A Netflix se antecipou a greve. Como? Internacionalizando a produção. Então, se Hollywood é hegemônico na produção global, e por isso uma indústria forte e tudo mais, e com isso tem 2 sindicatos fortes, que é o de roteirista e o de atores, por outro lado, a Netflix vendeu a ideia de que ela é boazinha por estar fazendo filme na Coreia, na Espanha, no México, no Brasil, etc e tal. Lugares que não estão tendo problema. Lugares que não estão tendo greve. Sim. Por quê? Quando você internacionaliza a produção, essa é a divisão internacional do trabalho, você divide o trabalho internacionalmente. Sim. Então você vai lá e passa a produzir o filme que seria produzido de maneira centralizada em Hollywood, você vai lá e passa para ser feito na Coreia. Ou então, para não falar especificamente sobre uma produção em outro país, você, por exemplo, vamos fazer um filme da Marvel, mas eu vou contratar trabalhadores de efeitos especiais na Índia, sabe? Que não estão atendendo ao sindicato dos Estados Unidos. Não, os trabalhadores de efeitos especiais não são sindicalizados, mas só para ter... Deveriam. A gente tem provas atuais bem recentes que deveriam. Pois é. Mas para entender como é esse processo, de como se descentraliza o trabalho para fugir disso tudo. Sim. Como o capitalismo ele vai fugindo dessas paradas a partir dessa divisão internacional do trabalho. Então, a Netflix, de certa forma, ela se antecipou todo esse processo. Né? Então, como se relacionar com isso? E a gente partir desse pressuposto, por favor, gente, vocês vão escutar. A Netflix não é boazinha por estar investindo em cinema dos outros países. Até porque, se vocês forem ver o que a Netflix investe nesses outros países, não é algo autêntico, original de fato. É cinema de algoritmo do mesmo jeito. É o mesmo modelo produtivo que a Netflix faz nos Estados Unidos. Sabe? Tirando aqui e ali que ela dá o lugar para um autor, para um Scorsese da vida fazer um filme e tudo mais. Mas, no geral, eu vou lá para a Espanha fazer um filme na Espanha, só que seguindo a mesma lógica de produção dos Estados Unidos. A grande questão é que eu dividi internacionalmente o trabalho. Sim. É só isso. Mas aí eu te pergunto, tudo bem que os valores deles não sejam os melhores possíveis, tipo assim, a intenção deles seja essa, mas acaba não tendo um subproduto que seja benéfico para nós? Tipo assim, tudo bem, eu tô fugindo de greve, eu tô te dando dinheiro, mas não querendo, assim, incentivar seu cinema. Pra mim, se seu cinema se existir, se não existir, eu não tô nem aí. Mas acaba não beneficiando a gente? Mas em que sentido? A gente está produzindo, porque a gente já tem esse problema de produzir, falando da nossa parca e pouca indústria. Acaba sendo esses streamings acabam sendo os únicos incentivos, não os únicos, mas depois do momento que a gente teve assim, né, no governo, acabaram se tornando um dos poucos incentivos que a gente teve, né, produzir para a Netflix e ter um filme na Netflix, e acaba também bypassando a coisa do nem tanto, mas um pouco a coisa da divulgação, né? Porque é uma parada que tá lá, se a Netflix só fizer botar uma cartela, tipo, não envolve tanto dinheiro assim, você colocar uma parada numa rede social, né? Fazer um comercial, do que você insistir num filme que tá nos cinemas. Sim. Qual é a grande questão? É bom que a Netflix esteja aqui dando emprego para essas pessoas. Beleza, a gente pode... dando emprego, assim, dando é forte, né? Porque, na verdade, o que existe é uma demanda. Por isso, eles querem essa demanda. Eles querem vocês. Sim. Não são vocês que precisam deles, é eles que precisam de vocês. É isso que a gente precisa sempre compreender. Sim. Eles precisam de vocês. Pois eu sou um empregador que precisa do empregado, não é o contrário. É isso, perfeitamente. É isso. Agora, a grande questão é que, enfim, por mais que estejam sendo criadas vagas de emprego e que, portanto, criam novos produtos a partir disso, a gente tem a compreensão de que essa produção realizada pela Netflix, aqui no Brasil, ou por outras empresas estrangeiras que vêm aqui para realizar aqui, produzem, na verdade, remessas que vão para o estrangeiro. Não ficam com a gente. Sabe? Essa que é a questão. E, sobretudo, tendo a compreensão de que nós não começamos nem mesmo a conversar sobre regulamentação de streaming. Sabe? Então, é produzido aqui,
cria-se esses empregos aqui de fato, mas a remessa vai para o estrangeiro, vai para atender os interesses internacionais dessa empresa, sabe? Inclusive, aquela série 3% fez um maior sucesso na Europa, mas pouquíssimas pessoas assistiram aqui no Brasil. Sim. Né? Foi bem pouco. Mas, assim, a grande questão é essa. Uma empresa vem para cá, faz dinheiro aqui e leva o dinheiro embora. Sabe? E é por isso que a gente luta por regulamentação de streaming e que a gente possa produzir internamente. Para que essas vagas de emprego sejam realizadas internamente, sabe? Porque o que acontece? O sistema, vocês vão conhecer até mais do que eu nesse sentido, a FSA, Fundo Setorial do Audiovisual, ele funciona por uma captação de recursos internamente na indústria, né? Então, a Netflix, por exemplo, as outras empresas, elas vêm aqui, ganham dinheiro e vão levar essas remessas para o exterior. Mas parte dessas remessas ficam. Para quê? Para alimentar o Fundo Setorial Audiovisual e, consequentemente, a produção nacional de audiovisual. E quando a gente fala audiovisual, a gente não fala só de filme, a gente fala de televisão, a gente fala tudo, né? De crescimento do parque de exibidor e tudo mais. Só que a Netflix ela não é regulamentada. A Netflix, os streamings, como um todo, não são regulamentados. Então eles vêm para cá, ganham dinheiro a rodo aqui e levam tudo para fora. Sim. Não fica nada aqui.